Bom dia, galera, bom dia a todos, eletrônico aí, pessoas que gostam de mexer com placas, né, como a gente aí, técnico em eletrônica, em elétrica. Olha, eu tô aqui de volta só para falar mais dessa plaquinha aqui, essa placa que o cliente me trouxe hoje, com defeito intermitente, né, porque dizia ele que horas funcionava e horas não. Então, galera, esse é um dos defeitos piores, viu? Piores. Eu tô há muitos anos nessa área de eletrônica e o defeito intermitente é um dos piores defeitos. Por quê? Porque horas está boa, todo o circuito funcionando normalmente, inclusive tensões, às vezes até as frequências, bate tudo certinho, né? E você fica meio doido aí, meio louco, né? É preciso que você vá em casa, tome uma água, tome um refresco, um negócio para esfriar a cabeça, para então tentar descobrir a causa. É, então, no caso dessa televisão, o que estava acontecendo? Eu vou passar para vocês agora. Essa é a tela, porque assim, de acordo com esse defeito, quem sabe até, né, meu amigo, você está se batendo aí também, como eu e outros aí, né? Mas que ele está falando de qual a placa, qual a fonte, que televisão é essa, tal. Então, pronto. Essa televisão é a TV Sony. O modelo dela é a KDL 40EX 525. KDL 40 EX525. Essa placa é a fonte geral dela, né? E o defeito que estava acontecendo, o liga, desliga, tal, passava um tempão até, né? Porque eu demorei com esse vídeo exatamente por isso, porque para mim a placa já estava pronta, eu descobri um capacitorzinho um pouco vazio e aproveitei e já troquei dois, né? Troquei os dois. E então, mesmo assim não funcionou, galera, não funcionou, né? Esse cara aqui. Aí não funcionou. O que eu fiz? Aí, bom, vou ligar o frequencímetro e vou acompanhar agora as tensões, porque quando é um defeito desse, é necessário que você acompanhe o funcionamento de toda a placa, o que é que a placa responsável está pedindo a ela, né? No meu caso, como ele não trouxe a placa mãe, né, que é a placa principal, então eu tive que aplicar vários sinais, tá certo? Oscilar vários sinais, como se fosse a televisão, tá certo? Consumindo tensões em cima. Não é fácil fazer isso, não, né? Você tem que criar alguns equipamentos, alguns aparelhos para fazer isso. No caso, para você excitar essa placa, para você consertar ela, você precisa alimentar, mandar o sinal de power on, né? Para ela ligar, e aí sim você fazer as medições de tensões. Mas além das tensões, é que muitos técnicos não fazem, não sei porquê, não é só medir a tensão, você tem que medir corrente. Como é que mede essa corrente? Você colocando uma carga na saída das fontes, viu, galera? Essa é uma dica matadora, tá? Você está desconfiando da fonte, você coloca uma carga externa, não é mais a televisão, é uma carga sua, né? Externa, e você alimenta a placa e você vai fazendo seus procedimentos com o seu amperímetro, né? Vai verificando as tensões. Se você tiver um esquema elétrico, vai lhe ajudar muito, porque lá no esquema está dizendo as tensões de trabalho dela, né? Mas quando você não tem, cara, aí você tem que ter, você tem que dar seus pulos, né? Mas então, para o vídeo não ficar muito longo, eu quero dizer que o defeito dessas televisão estava na etapa do backline, onde acende o LED, né? E, ó, ele manda sinal para os LED aqui, tá certo? Esses dois terminais aqui são os LED. Veja só, eu já estava imaginando que fosse numa etapa parecida como essa, né? Ou o processador da placa principal dele lá não estava enviando sinal no tempo real, né? Porque depende das cenas que na televisão, né? Ele é quem, esse transformador aqui é quem excita através desses dois transistores, né? Os MOSFET. E então, de acordo com a cena, ele dá mais brilho na tela ou menos brilho, tá certo? É assim que funciona o backlight. Então, o que acontece? Era exatamente isso. Tinha hora que um deles funcionava só, e o outro mais ou menos, né? Eu acompanhei isso no osciloscópio. Atenção, mais ou menos. Aí, eu não tenho processador nenhum aqui para enviar o sinal para eles, tá certo? Eu tenho um excitador que trabalha com várias frequências, tá certo? E o que acontece? Como essas frequências daqui, como você sabe, o sinal
do gate deles, ele tem o próprio processador dele, né? Essa aqui é a verdade, tem o próprio processador dele, que é esse cara aqui, tá? Ele é quem envia os sinais, as fontes, o PWM, né? PWM para um e PWM para outro, que é aquela frequência lá de excitação do transistor ou MOSFET que todos vocês já conhecem, tá? Então pronto, verificando tudo, colocando a carga aqui, né? A mesma carga do LED, botei um pouquinho a mais, tá? Porque eu queria descobrir logo esse defeito, né? Eu fui colocando as cargas, né? Na alimentação da placa, tá? E depois nos LED, depois coloquei os dois juntos, as duas cargas juntas, aqui e aqui. E aí sim foi quando eu encontrei, eu descobri que, infelizmente é esse aí, tá? Esse aí é o IC6709. Ele não corresponde exatamente com os sinais de cena, tá? Você força enviar um sinal de cena para ele. O que é sinal de cena? A televisão, o processador da televisão é quem envia para ele, que quer mais brilho, menos brilho, de acordo com a imagem apresentada, né? Então, como é que você faz isso? Com potenciômetro na fonte, você vai excitando, tá certo? Você aumenta e diminui, essa aqui é a opção porta lógica. Aí você aumenta o sinal e diminui nas portas, nas entradas dele, né? E ele tem que dar essa resposta aqui, né? Você vê que quando você coloca a carga aqui, aí você vê a lâmpada aumentar, diminuir, os LED, isso está funcionando normalmente, viu? Foi um trabalhão, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu. Então o defeito é esse cara aqui. Ele se perde nessa excitação, tá certo? Ele começa a oscilar e ele se perde. Ele às vezes deixa uma tensão maior, outra menor, tá certo? Mantém ligado direto às vezes, que não pode, né? Aí quando isso acontece, manda um desses transistores que fica direto, não pode, porque ele tem que estar excitando, né? 01, 01, 01, 01 em alta velocidade, me parece que 75 kHz mais ou menos isso, tá? É mais que a rede, tem que ser mais. Então, o que acontece? Ele se perdia. Aí eu substituí, cara, e graças a Deus voltou a funcionar normalmente. Era esse o defeito dessa placa, tá bom? Essa é a placa-fonte da Sony, 40 polegadas, viu? É uma televisão LED e não é fácil, mas assim, vocês conseguem. Eu consegui, por que não, né? Então é isso aí. Valeu, um abraço para todo mundo. E tamo junto aí, galera. Meu telefone é 79, que é Aracaju, viu? 9859 1179. Se você tiver alguma dúvida assim, algumas dúvidas que eu possa resolver, você manda, que esse é o zap, né? Você manda um zap para mim, manda a foto da placa e a gente, vamos tentar resolver, tá bom? Um abraço para todos, que eu estou aqui para ajudar, assim como muitos aqui no YouTube, né? Muitos técnicos aqui no YouTube, o trabalho dele é ajudar as pessoas. Então um abraço para todo mundo aí. Valeu.